Fulgurante, criativa e versátil. Esta é a imagem da escola amiga que muitas escolas ajudaram a construir, projeto após projeto, edição após edição. Uma escola amiga que se adaptou aos novos tempos, com a resposta pronta de muitas candidaturas que deram a conhecer um novo conceito de escola. Uma escola amiga que se abriu a muitos domínios da realidade escolar, motivando a partilha de milhares de projetos de variadas categorias. Alimentação e estilo de vida saudável, ambiente e sustentabilidade, cidadania, inclusão, atividades, flexibilidade, digital, escola em casa, envolvimento da família, espaço escolar, saúde. Já somos mais de 3.000. Muito obrigado. Em breve anunciaremos os vencedores da terceira edição. Mas eu quero cumprimentar-vos, estou numa função que não é minha, função estranha, todavia. Mas tenho o maior gosto de estar aqui, sobretudo também a discutir estas questões e ao pé das pessoas com quem tenho o gosto de estar aqui, eu admiro em particular. Hoje, a propósito de um estudo que a Escola Amiga da Criança, com o patrocínio da Confap, a Escola Amiga da Criança é, no fundo, uma área muito querida, a Confab, filha da Confab, e com o apoio da Leia lançou um estudo que, de algum modo, é o pretexto para a conversa que nós hoje temos aqui. É um estudo grande, é um estudo de grandes dimensões, é um estudo que podia ter surgido em pleno confinamento, mas que de alguma forma nos pareceu que era importante que pudesse surgir já na sequência daquilo que tinha acontecido e quando as pessoas começavam a respirar outro ar livre e começavam a ter a veleidade de todo aquele tormento poder estar a mainar. E nesse contexto, com o apoio da Universidade Católica, foi pedido aos pais que refletissem em relação à missão da escola durante este período de quarentena, em particular de pandemia, até para, na sequência do estudo anterior, do ano passado, nós percebermos até que ponto é que os pais tinham mudado a sua perspectiva em relação à escola, o modo como, inclusive, viviam ou não os professores. E já agora, no meio daquela turbulência toda que representou a quarentena, em que os pais acabaram por fazer de pais, de professores, de profissionais, tudo no perímetro de uma sala com aulas, conferências telefónicas e muito trabalho a concorrer tudo ao mesmo tempo, nós tentámos perceber de que maneira é que os pais entendiam a missão da escola e de que forma é que, no fundo, reconheciam ou não nos professores uma função diferente, neles próprios pais, um conjunto de qualidades que, porventura, até à quarentena nem sequer tinham imaginado que eram possíveis e, no que diz respeito aos seus educandos, de que forma é que eles foram capazes de corresponder a um desafio absolutamente inacreditável, totalmente inimaginável, que fez com que nós estivéssemos fechados com as nossas famílias e os nossos filhos em particular, com a escola a entrar dentro de casa durante muito tempo, coisa que nunca nos teria passado pela cabeça. Hoje temos o privilégio de ter connosco o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, Dr. João Costa. É um grande prazer tê-lo aqui, como aliás sabe. O meu, já nem é o meu querido amigo, da minha família, o Jorge Ascensão, Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, a doutora Teresa Damasio, que é representante da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, o doutor Jorge Nascimento, representante do Presidente do Conselho de Escolas, e finalmente o doutor José Presa, Presidente da Associação de Estabelecimentos Profissionais. Deixem só ter esta formalidade de vos agradecer a todos a gentileza imensa que
manifestaram desde o princípio para estarem aqui, e se me dão esta autorização, por mais que a Luísa nos tenha confidenciado que não há protocolo, mal seria que não começássemos por si, Sr. Secretário de Estado. Os resultados surpreenderam? Não. Eu acho que esta crise, esta pandemia, em relação à escola, não trouxe propriamente, naquilo que são os seus desafios principais, não trouxe propriamente grandes novidades. Simplesmente tornou os desafios mais visíveis, para quem não estava tão desperto para eles, e tornou-os também mais urgentes. Alargou tudo o que era problema, se agigantou, digamos assim. Portanto, quando nós vemos dimensões que são muito valorizadas neste estudo pelos pais, percebemos que alguns olhares que estão muito relacionados também com esta belíssima iniciativa da Confap, que já leva 3 anos, da Escola Amiga da Criança, dimensões que têm a ver com competências sociais, com competências relacionais, a importância do contacto, tudo o que fica para trás quando o aluno não vai à escola, apesar de um esforço muito, muito grande, muito bem conseguido por parte dos professores, que se viraram do avesso para conseguir, às vezes, pequenos milagres durante este tempo de pandemia. Aliás, no dia em que estamos a gravar é o dia do professor, e por isso queria aqui agradecer aos professores pelo trabalho que fazem sempre. Não é? Se o nosso país hoje está tão desenvolvido, foi porque tivemos muitos professores, desde a República, em particular, que também se celebra hoje, e por isso eu não consigo pensar em escola sem pensar na escola republicana que se criou para todos. E este trabalho é um trabalho, e estes resultados não surpreendem por isso, mas são resultados de que não podemos abdicar. Temos aqui connosco a Teresa, a Sra. Teresa, o professor Jorge, que sabem de cada uma das suas esferas tudo o que foi preciso fazer, e sabem também o desespero que todos nós sentimos ao ver que nesta pandemia não conseguíamos dar todas as respostas que gostaríamos. E sentíamos as desigualdades aumentarem, a tristeza em alguns alunos que ficaram confinados em espaços violentos, por vezes, em famílias violentas. Tudo aquilo que, às vezes, na escola sabíamos, mas os que estavam fora da escola não sabiam o que se passava na vida de algumas crianças, porque eu uso muitas vezes esta imagem. Às vezes fala-se muito da homogeneidade, das turmas homogéneas, etc. Eu uso sempre a imagem dos meus óculos e da minha miopia. Quando se tirar os óculos ficam todos homogéneos, mas eu não vejo as necessidades específicas de cada um. E por isso acho que também o que este estudo mostra é que há uma dimensão para o sucesso na escola que é fundamental e que muitas vezes não conseguimos concretizar, que é a dimensão da empatia. E empatia naquele significado próprio que é pôr-me no lugar do outro. E foi sempre necessário, às vezes a escola é um espaço de conflito, em que só a criança é que não está, é o mote, mas não está lá, que é o pai culpa o professor culpa os pais, todos culpam o Ministério e bem, depois vem o psicólogo e diz que não sei o quê, e no meio disso os miúdos vão andando ali. Portanto, e neste momento nós tivemos pais que se calhar como nunca perceberam o que é o papel do professor. É bom que isso não se perca. Uma amiga que dizia assim: abre as escolas, por favor, já não aguento os meus 2 filhos em casa. E eu disse: imagina que tinhas 28, para ela ver bem o que ali estava. E pôr-nos por trás de cada um destes miúdos a perceber tudo aquilo que eles perderam, pôr-nos por trás dos professores na sua enorme ansiedade para que as coisas funcionassem bem, na sua dificuldade, às vezes, na impotência que todos sentimos perante uma realidade completamente estranha, e, portanto, estes dados mostram que essa empatia, essa cooperação são chaves para
podemos conseguir daqui para a frente. Dr. Jorge Nascimento, eu não pude deixar de escutar aquilo que estava a dizer, porque estávamos ali antes de entrar, e a forma enfática, quando deu a entender que as crianças na escola, ao longo dos tempos, não a terão vivida de uma maneira tão feliz, tão cheia, como era suposto. Este turbilhão de pequenas transformações que se dão em tão curto espaço de tempo, quase de uma forma fulgurante, vai contribuir para que a escola se adeque mais àquilo que as crianças e os adolescentes lhe pedem e que elas possam ser, agora sim, eventualmente mais felizes? Era desejável que sim, mas não vai chegar este tempo que nós estamos a viver para chegarmos lá. O que este estudo nos diz, na minha perspectiva, é que alguém percebeu melhor na sociedade o papel da escola. Os pais perceberam, a sociedade percebeu melhor o papel da escola. Tiram os filhos de casa, não é? Como há pouco a sociedade está a dizer. Perceberam melhor o papel da escola. Mas o reconhecimento do papel do professor foi sempre aceito, foi sempre muito valorizado. Tem momentos mais altos, momentos mais baixos, nos últimos tempos talvez momentos mais baixos, mas foi sempre valorizado. Eu ia dizer que o que este estudo desoculta, na nossa perspectiva, é que a escola que nós temos não nos serve. Cuidado que está aqui o Sr. Secretário. Mas eu faço aqui então uma declaração de interesses. Professor há 42 anos, exclusivamente dedicado à escola pública, e há 30 anos nas funções equiparadas a que hoje é diretor. Com o que isto tem de bom e quem tem de mal, quem está no... Mas passou por muitas histórias ao longo desta história. Mas também quero acrescentar que nunca me identifiquei tanto, já o tive a oportunidade de dizer, com o discurso político, com a vontade de mudar o sistema, como com este governo, com este secretário de Estado em particular. Que é com quem? Não, mas passamos à frente, ainda não chegámos lá. Já nos pegaremos. E talvez por isso é que eu hoje sinta, de uma forma mais efervescente, a diferença entre o discurso e a nossa prática. Nós temos uma escola que torna as crianças, como há pouco dizia, pouco felizes. Eu não diria infelizes, mas torna as crianças pouco felizes. É preciso mudar a escola. A escola que nós temos é uma escola que não serve. Por razões que estão no discurso político, deste discurso político. E o que era muito importante nesta altura era nós percebermos com todas estas vicissitudes que vivemos, o que é que podemos aproveitar para mudar e ir ao encontro da escola que de facto precisamos. Este estudo mostrou-nos uma sociedade que de alguma forma está conformada com a escola que tem. Valoriza o papel do professor e está contente com a escola que tem. Acho que, porque se não estivesse, era mais exigente na perspectiva que nós entendemos que deve ser a mudança. E ela não é. Nós há pouco conversávamos ali, ao cantinho, e em dois governos, ou em duas maiorias, nós tivemos duas formas completamente diferentes de encarar a escola. E as escolas vão sobrevivendo neste turbilhão. Apesar de nós, apesar do Ministério, as escolas vão sobrevivendo neste turbilhão. Duas maneiras completamente diferentes. Uma que foi completamente diferente daquela que hoje, e é o meu entender, para que não fiquem dúvidas, esta mudança que está hoje no discurso político é a mudança das que eu entendo que é necessária para a escola. Mas esta escola é muito dificilmente entendida e percepcionada pela comunidade, tal como foi a escola, o projeto político anterior a este. O estabelecimento de exames. Isto foi assimilado com uma facilidade enorme pela sociedade e pelas escolas.
foi preciso um trabalho muito hercúleo nas escolas para que a regressão naquilo que deve ser o modelo de avaliação, o quanto a avaliação é determinante na mudança das práticas de ensino e de aprendizagem dentro da sala de aula, o quanto isto foi uma luta para que esta história do culto do exame e do adestramento para o exame não trouxesse ainda maiores malefícios ao nosso serviço educativo. Nesta perspectiva, eu acho que temos aqui que aprender no sentido de, percebendo que os pais, de alguma forma, estão contentes com o que temos, como é que nós percebemos que a escola tem que ser outra? Como é que nós vamos criar condições objetivas para que essa mudança se vá efetivando? Estou a dar uma licença que interrompo. Eu não posso deixar de pegar neste pormenor, porque tinha a ideia que os pais, e o representante dos pais aqui presente, talvez não esteja assim tão contente com a escola que tem, é verdade? Antes de mais, boa tarde e agradecer a presença de todos, em nome da Confap, ao Eduardo Sá pela moderação, mas a todos que apresentam aqui as várias dimensões do que é a educação em Portugal e ao Sr. Secretário de Estado, que sei que fez uma geringonça no horário, mas e agradecer imenso porque acho que de facto este debate é importante. Nós, quando falamos de pais, é a questão da generalização, quer dizer, nós temos 1,3 milhões de pais. Eu diria que os pais, há bocado eu dizia isto, este sistema importa aos mais fortes. Este sistema é um sistema que favorecerá sempre aqueles que têm mais capacidade e mais possibilidades. E, portanto, os pais que estão mais vulneráveis provavelmente estão conformados. Faz-me lembrar uma senhora já de idade, numa entrevista que a televisão fazia há tempos no interior, ela dizia: isso é para eles, já não é para mim. As pessoas conformam-se quando anseiam um determinado objetivo, mas acabam por se conformar percebendo que é difícil atingirem esse objetivo se não houver quem ampare, quem suporte, quem apoie, quem os ajude, provavelmente porque até terão capacidade, mas precisam de algum apoio. E, portanto, eu diria, percebendo o que o professor Jorge está a dizer, julgo que é mais visível a face dos pais que acham que esta escola lhes traz alguma vantagem, porque estamos a limitar a escola, a torná-la tão estreita com o objetivo de que o meu filho tenha uma boa classificação. E, portanto, que consiga o acesso ao ensino superior ou consiga chegar mais longe. E depois há aquela franja de famílias que, de facto, está conformada, quer que a escolaridade obrigatória acabe. Algumas até gostariam que a escolaridade obrigatória fosse mais curta, para que os filhos pudessem trabalhar mais cedo. E, portanto, é para estas crianças que devem ter o mesmo direito de oportunidade. É para estas crianças mais vulneráveis que devem ter as mesmas possibilidades que nós temos que trabalhar. Portanto, aqueles pais, como eu, que estão no movimento associativo, que são o parceiro da escola, que trabalham com todas as escolas, que participam na discussão da política da escola e na discussão até da política educativa, esses pais não estão conformados. E não é por acaso que a Confap diz que é preciso mudar o sistema de acesso ao ensino superior, que é preciso mudar o modelo de avaliação e que é preciso mudar o modelo de escola. Nós tivemos um ministro que disse que ia implodir o Ministério, nem o Ministério nem as escolas. E, de facto, é preciso, de alguma forma, ter a coragem de revolucionar a forma como estamos a trabalhar para poder chegar a todos. Nós conseguimos, e não há que escamotear isto, conseguiu-se hoje uma grande evolução na educação. Hoje todos os jovens passam pela escola. A escola tem hoje um papel importantíssimo no nível social, também no nível educativo, mas sabemos que a maior parte daquilo que foi conseguido foi por força de lei. Ainda não está interiorizado, e é por isso que eu compreendo perfeitamente o que estava a dizer o professor Jorge, ainda não está interiorizado na sociedade a real importância da escola como um meio para atingir os nossos objetivos. Nós vemos a educação ainda muito como um fim. O que nos importa é que os filhos tenham frequentado a escola. Mas a educação, e vale a pena, que ela seja um instrumento, seja um meio para que eu consiga o determinado fim, para que eu possa ser feliz. Se a escola não consegue fazer as pessoas felizes, e não é só as crianças, eu acho que há muitos professores e muitos assistentes operacionais que não estão felizes também dentro da escola. E nós temos que pensar isto.
Julgo que o grande desafio que temos aqui pela frente, e temos hoje grandes ferramentas como a autonomia e o perfil, que eu gosto mais de dizer os perfis do aluno na saída da escolaridade obrigatória, são grandes ferramentas que nos poderão permitir, mas ainda falta vencer o desafio de confiarmos e nos comprometermos uns com os outros. Nós assistimos agora que estamos a querer voltar à escola, com grande perseverança, com alguma resiliência também, mas com grande perseverança e com uma grande crença, mas ainda assistimos, por exemplo, neste momento, sob o pretexto do Covid, os pais não poderem entrar na escola e as associações de pais não poderem reunir nas escolas. Isto é uma falta de confiança daquilo que é a maturidade hoje da sociedade, naquilo que é a sua forma de estar e o seu compromisso com a educação. Não é possível continuarmos a pensar que vamos obter o sucesso, seja lá ele o que cada um quiser definir, mas que vamos conseguir a escola que precisamos, esta escola diferente, pensando que ela é apenas uma responsabilidade daqueles que trabalham na escola. E quem está de fora não tem nada a ver com isso e, portanto, de forma isolada, isso não vai ser possível. Como a família também não vai conseguir educar os seus filhos sozinhos. Ninguém consegue educar os filhos sozinhos porque eles estão a maior parte do tempo fora da família. E, portanto, este compromisso é o que me tenho batido mais, além da alteração do acesso ao ensino superior, para poder permitir um trabalho mais desprendido, um trabalho mais direcionado para aquilo que está na lei, com o perfil do aluno e com a autonomia das escolas, é também necessário, e eu acho que este é, de facto, aquilo que precisamos vencer, assumir este compromisso com confiança e com transparência de que todos temos um papel importante na educação e na vida escolar. E, portanto, nós temos que nos envolver. O que o estudo nos mostra é muito isso. Os pais sempre reconheceram o papel do professor, é verdade. Mas há muitos testemunhos em que fazem crer que as tais práticas podem até nem ser responsabilidade do professor, pode ser uma responsabilidade do próprio ecossistema, deixam-nos muitas vezes desalentados. Quando nós sentimos que, por vezes, não há comunicação, não há uma relação direta do professor com o aluno que o incentive e que o motive para aprender e a gostar da escola, a tal felicidade que nós também sabemos que eles têm nos corredores e nos recreios e que não assentem muitas vezes dentro da sala de aula. E, portanto, acho que há aqui um papel muito importante que passa por estes dois eixos, que é rever a questão do modelo de avaliação para poder permitir à escola utilizar os instrumentos que têm ao seu dispor e esta percepção que as famílias têm, que vão construindo, da importância da escola como instrumento da construção e desenvolvimento dos seus próprios filhos. E o estudo mostra isso claramente, em que os pais reconhecem, em 2019, os professores ficaram em terceiro lugar na questão da importância que têm para aquilo que é a aquisição do conhecimento, e isto não contradiz uma coisa, não contradiz a outra. São os tais testemunhos que, na prática, nós muitas vezes sentimos. Estou-me a lembrar de um exemplo de um jovem que leva um trabalho feito em casa muito difícil, que era a construção de uma figura geométrica com 16 lados, portanto, que aquilo é muito difícil de construir. E quando se lhes pergunta o que é que o professor disse, depois do cuidado que teve em fazer aquilo ao milímetro, o professor nem viu o trabalho. E, portanto, quando se dá um trabalho para fazer em casa, ele depois tem que, de alguma forma, ser o tal reconhecimento. E isto é uma perspectiva de escola e de educação que nós temos tentado vir a construir e que tem progredido. Nós temos que dizer isto. Isto tem progredido muito. Hoje as associações de pais são já bem mais reconhecidas e tenho muitos diretores a pedir para ajudar a construir associações de pais, porque de facto é uma forma de capacitação parental para poderem envolver-se nas escolas. E é isto que eu acho que as famílias acabam com a pandemia ter percebido. Nós temos mesmo que fazer parte da educação se quisermos que os nossos filhos consigam alcançar os seus objetivos. E para isso temos que ser parceiros com toda a transparência e com toda a confiança da escola e dos professores. Julgo que este será o grande desafio, sem, obviamente, deixar de insistir e de lutar por aquilo que é preciso, junto do poder político, junto da própria escola. Há coisas que, por vezes, nós estamos à espera que alguém resolva, e esta questão agora da escola ter que mudar e poder trabalhar para ser feliz, eu creio que nós já podemos fazer mais para o que se está a fazer. É verdade que é preciso que melhores condições, mais assistentes operacionais, mais isto, mais aquilo, mas talvez se conseguirmos este tal compromisso, se conseguirmos trabalhar em parceria, se aceitarmos que quem está de fora pode ter uma visão que nos ajuda a melhorar, nós podemos talvez fazer aqui uma revolução que eu julgo que é necessária. Portanto, não diria
E os pais estão assim tão satisfeitos, embora perceba, o que eu digo é que há um nível de conhecimento daquilo que é a escola muito diferente entre as várias famílias. Mas quem vai entrando dentro da escola vai querendo a sua mudança. E eu sinto isso. As pessoas querem, de facto, essa mudança. Alguns, infelizmente, continuam conformados, mas nós queremos também que esses venham para esta luta, para esta necessidade. Doutora Teresa, há aqui um acento tónico muito claro, muito nítido na escola pública, e os números deste estudo, que tem uma dimensão muito significativa, 23 mil pessoas, 23 mil pais a responderem ao inquérito nos tempos que correm, coisa absolutamente inacreditável, até porque os pais já tinham saído de quarentena e, portanto, teriam uma cascata de responsabilidades sobre os seus ombros a concorrerem umas com as outras, e fizeram questão de responder, o que é um compromisso absolutamente fora de lugar, mas temos aqui um acento tónico que muitas vezes será injusto, parece-me a mim, pergunto-lhe eu, entre o ensino, a escola pública e o ensino privado e cooperativo. Vimos aqui nos números que tivemos acesso que, de facto, não houve uma diferença tão significativa assim entre o modo como a escola pública tentou corresponder às necessidades dos seus alunos durante a quarentena e o ensino privado fez, se bem que, enfim, é uma mancha de alunos e de professores muito mais significativa e com desigualdades, de facto, que acentuavam assimetrias inacreditáveis. Este discurso dos dois, Dr. Jorge, é um discurso que a associação que representa faz sentido, é intimamente assumido. Há arestas que depois, chegada a hora, não são tão coincidentes assim. Bem, em primeiro lugar, à AEP quero agradecer o convite para estar aqui presente. Já organizámos em conjunto várias iniciativas, o Congresso das Escolas, que já teve, e outras iniciativas, e sempre com muito sucesso. E aquilo que a nós nos preocupa de facto é, se calhar, indo um pouco atrás, a mudança do foco daquilo que é a escola pública, não é? Portanto, nós entendemos que todas as escolas são escolas que servem o interesse público. E, portanto, desse ponto de vista, nós somos escolas que estamos dentro da rede, somos escolas reconhecidas, somos escolas que cumprimos aquilo que o ordenamento jurídico em cada país nos indica. Estamos aqui em Portugal, mas, por exemplo, tenho o diretor executivo da AEP, é neste momento o presidente da ECNAIS, que é a Associação Europeia das Escolas Privadas, e se formos, por exemplo, à Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz-nos que os pais têm o direito a escolher a escola. E este estudo fala-nos de uma coisa muito importante, que é a missão de cada escola. E, efetivamente, há aqui, quando vamos ver a amostra, o estudo técnico, portanto, a amostra técnica, diz-nos que há uma grande disparidade de respostas. Disparidade essa que corresponderá mais ou menos à rede. Importa também esclarecer que a AEP tem uma tipologia muito diversificada de estabelecimentos, é uma das associações em Portugal de maior dimensão, e nós temos, para além do ensino científico-humanístico, também temos associados do ensino profissional, temos associados do ensino artístico, que têm um papel muito relevante, nomeadamente na pandemia, em crise. A cultura, queremos nós, é um vértice essencial da democracia, e esses nossos associados têm-se visto com enormérrimas dificuldades. Com este secretário de Estado, a AEP tem sempre tem tido uma relação excepcional, porque ele toca as competências dele
tocam todas naquilo que este estudo nos diz que foi melhorado e que é preciso melhorar, que é a autonomia, não é? Que é o perfil do aluno. Quando fui deputada, há várias legislaturas, e estudava-se na altura, debatia-se na altura a descentralização da educação. E vemos que esse caminho tem sido muito bem trilhado e tem vindo, de facto, a promover bem a autonomia das escolas, nomeadamente no que à eleição dos diretores, por exemplo, da escola pública diz respeito, e à organização dessa escola. O ensino, os nossos associados, como referi, tivemos efetivamente respostas muito diferenciadas. Nós cobrimos todo o território nacional e as regiões autónomas e, naturalmente, temos tipologias distintas de escolas e tivemos problemas muito diferentes. Dizer que nos parece que há aqui uma necessidade de adequar a legislação laboral a uma maior necessidade no capítulo da igualdade e da não discriminação, para se poder conciliar melhor a vida pessoal com a vida profissional. Já se aumentou muito, avançou muito com a parentalidade, mas se calhar é preciso ir ainda mais longe. Os pais efetivamente creio que perceberam e valorizou-se muito o papel do professor. Eu creio que havia pais que não tinham noção do que é que o professor fazia, não é? Porque nós vivemos ainda, tem-se combatido muito, mas nós ainda vivemos muito a ditadura do currículo e a ditadura de ter que cumprir todas as metas. Tem-se feito um trabalho muito grande nesse sentido, mas acredito que ainda iremos muito além. Houve inúmeros pais que disseram que, se não fosse a quarentena e o facto de estarem constantemente com os seus filhos, a fazer uma ponte nos dois sentidos em relação à escola, não teriam nunca tido uma noção de facto, por um lado, das dificuldades dos filhos e, por outro, da missão dos professores. Claro. O que vai exatamente. Claro. Outra coisa que também nos parece muito importante desmistificar, e isto não está na tutela daqui do professor João Costa, é a questão, por exemplo, dos contratos simples e desenvolvimento, porque efetivamente no ensino privado, ou no ensino de iniciativa societária privada, se quisermos, para irmos um pouco ao mundo anglo-saxónico, nós temos muitas famílias pobres, temos muitas famílias de estratos sociais carenciados e que, com estas respostas, tinham acesso a poder escolher o tipo de escola que queriam para os seus filhos. E com a diminuição destes montantes, isto deixou de ser possível, e essa de facto tem sido uma luta titânica da AEP. Como digo, com o professor João Costa, nós temos tido a melhor das relações, saudamos muito o projeto que era piloto e que hoje se estendeu à rede, e o professor sabe com certeza que a AEP se voluntariou de imediato para os seus associados estarem no projeto da autonomia e da flexibilidade curricular, tal como a ANESP, escolas profissionais da ANESP. Nós temos feito um esforço muito grande para acompanhar todas estas mudanças, se quisermos, estruturantes do sistema, porque acreditamos que é preciso transformar a educação. E acreditamos também que a tal ética republicana que emergiu da Revolução do 5 de Outubro, e não de uma lei, e aí eu estou em completo desacordo. As grandes mudanças nas sociedades fazem-se muitas vezes não de leis, mas enfim, da Revolução do 5 de Outubro, depois do 25 de Abril, mas portanto esta escola, nós só estamos hoje aqui porque isso aconteceu, e claro que é preciso continuar a trabalhar, mas gostava só de acrescentar uma coisa.
há algo muito positivo que surgiu com a pandemia e que, por exemplo, com os nossos associados foi, e creio que o Governo fez também um esforço titânico nesse sentido, mas falando dos associados da AEP, foi a questão do ensino à distância. Nós conseguimos que a quase totalidade dos nossos associados, excluindo alguns associados em que nós depois conseguimos, junto de empresas, o fornecimento com patrocínios de computadores, tivéssemos aulas síncronas. Nós tivemos todos os nossos horários em aulas síncronas, fizemos as nossas avaliações e concluímos o nosso ano com, portanto, cumprindo todo o calendário escolar. E se calhar, se olharmos no cômputo da OCDE, eu acho que Portugal é um dos casos de sucesso. Eu digo isto comparando, por exemplo, com os nossos colegas do ECNAIS, que cobre a União Europeia toda, em que tiveram muito mais dificuldades que nós. Dizer que consideramos que não há escola sem a participação de todos os stakeholders e tivemos muitas empresas a patrocinar computadores para os nossos associados e só assim conseguimos que todas as meninas e todos os meninos tivessem computadores, porque nem todas as famílias têm dinheiro para ter um portátil para cada educando. Essa é uma questão muito sensível, mas já lá iremos, se me der licença, doutor. É muito cativante que toda a gente queira mudar a escola. Às vezes as leis, quando interpretam os apelos da sociedade e se adequam a eles, podem dar uma ajuda, mas de facto, se não os interpretarem, mal vai o mundo. Mas os estabelecimentos, as escolas profissionais, muitas vezes parecem passar quase à margem desta discussão, porque aquilo que se discute muitas vezes é, de facto, o modo como a escola parece estar muito virada para os exames. Os pais passam a vida a dizer que a escola privilegia fundamentalmente os exames e, de repente, tudo o resto, que é uma formação de base absolutamente indispensável, sem as clivagens que nós todos conhecemos no antigo regime, entre dois modelos de formação que eram muito distintos, às vezes parecem não ser tão discutidas. As escolas profissionais conseguiram reagir com a mesma versatilidade que as outras escolas a estes desafios da pandemia, ou nem tanto? Ora bem, eu penso que as escolas profissionais têm vindo a ser confrontadas com desafios, não é agora da pandemia, mas ao longo da sua história de 31 anos, desde 1989, quando foi possível e quando todos ganhamos consciência de que algo estava mal. E tal como agora se constata que as escolas não estavam preparadas, como ninguém estaria preparado, também importa perceber que Portugal esteve, depois do 25 de Abril, durante 15 anos, sem ter formações qualificantes dentro do sistema de ensino, ou dentro do Ministério da Educação, no Ministério da Educação, e é exemplo daquilo que acontecia em todos os outros países, de tudo aquilo que tem a ver com a atribuição de diplomas passa pelo Ministério da Educação, e Portugal, entre 74 e 1989, não teve formação profissional. O que eu queria dizer que havia necessidades no tecido económico e social de que os jovens fossem preparados para a vida ativa, porque não podia ir 100% dos alunos para cursos superiores, nem essas são as metas europeias, nem os indicadores europeus. Nós não conseguimos chegar aos 40%, ou andamos a tentar avançar num patamar que nos enquadre nesse indicador, porque hoje também nem todos os alunos que fazem opções ou que são orientados para cursos científico-humanísticos depois acabam por ser diplomados para o ensino superior.
Aliás, é uma porcentagem muito grande de alunos que não chegam a ser diplomados. Alguns até ainda entram no ensino superior, muitos das escolas profissionais também, alguns das escolas profissionais, mas não são diplomados pelo ensino superior. O que faz com que, digamos, que as escolas profissionais vieram colmatar nessa altura uma grande lacuna em termos de qualificações profissionais no nosso país, mas o que aconteceu foi que, por razões essencialmente de natureza financeira, porque as escolas profissionais são financiadas essencialmente pelo Fundo Social Europeu e a gestão do Fundo Social Europeu, a distribuição das verbas do Fundo Social Europeu tem lógicas que às vezes é difícil de perceber, e então foi difícil darmos o salto, passar da percentagem, que foi uma percentagem sempre muito baixa. Preciso perceber que estamos a falar de 12% dos alunos do ensino secundário, apenas 12% dos alunos do ensino secundário é que fazem opções por cursos profissionais em escolas profissionais. Nas escolas profissionais. As escolas públicas, a partir de há cerca de uns 10 anos, foram convocadas para adotar o modelo do ensino profissional, que tinha sido um modelo considerado de sucesso, e penso que fizeram bem, mas digamos que agora a questão central é saber se os pais pretendem continuar a ter uma escola que responda mais ou menos àquilo que são as necessidades dos seus alunos, em termos depois da entrada para o mundo do trabalho ou a entrada para a vida ativa. Essa é uma questão central. Importava perguntar aos pais, sim, se, face ao quadro que temos hoje do ensino secundário, se estão satisfeitos. Se estão satisfeitos com os 42% dos alunos que frequentam os cursos profissionais e se estão satisfeitos com a outra percentagem de formações que são ministradas nas escolas públicas e escolas privadas, mas que orientam para prosseguimento de estudos, o que significa que chegam aos 18 anos e perguntados sobre o que é que sabem fazer, naturalmente, que não sendo diplomados pelo ensino superior, não sendo diplomados em termos de cursos profissionais, naturalmente que há ali uma faixa muito significativa, muito grande, que não tem qualquer qualificação. E esses, muitas vezes, são exatamente aqueles que depois vão engrossar as fileiras do desemprego. E eu estou convencido que os pais não ficarão nada satisfeitos se os alunos, terminados esse percurso todo, muito satisfeitos na escola, mas depois chegam ao fim e nem são diplomados pelo ensino superior e também não têm emprego, porque não têm qualificações. Porque quem tem qualificações não tem qualquer problema em conseguir emprego. O que se compreende, basta ver a percentagem de alunos que estão nesses percursos, para se perceber que não podem ter qualquer problema em termos de empregabilidade. Pois. Ora bem, foram todos muito extensos, quase todos muito extensos. E temos ali a Luísa a impor-nos limites de horário que eu compreendo. Jorge, mas estávamos todos aqui por o acento tónico na autonomia das escolas. Os diretores de escolas não foram só os professores, os diretores de escolas, com a pandemia, de repente, ganharam, felizmente, digo eu, um protagonismo fora de lugar, porque é preciso ter um perfil muito particular para se aceitar ser diretor de escola, com todas as limitações, no meio destas convulsões. E é fantástico como pareceram ser forças tranquilas, que é uma coisa quase inacreditável, ou seja, só com muita sabedoria que se chega lá. Mas toda a gente põe um acento tónico na autonomia dos professores, das escolas, das direções, e o estudo traz um dado que é delicioso, que é os pais, por um lado, dizem sim, 77%, se juntarmos aqueles que acham que os filhos são moderadamente autónomos ou muito autónomos, os pais dizem sim, o meu filho é muito autónomo, 77% esmagadora, mas depois vai saber, e isto não é bem assim, porque desde a dificuldade que reconhecem os filhos para interpretar aquilo que a escola lhes pede, ao tempo que dedicam diariamente, não digo durante, a 40 anos, ao tempo que dedicam diariamente, além de levarem, de trazerem, no sentido de ajudarem a fazer trabalhos de casa, a estudar, etc, diz-nos também que se calhar os pais solicitam a autonomia das escolas, mas às vezes não favorecem a autonomia dos filhos. É assim.
Sim, foi a noção com que ficamos durante o próprio confinamento, em que alguns pais relatavam mesmo que não sabiam que os filhos tinham tanta capacidade de fazer sozinhos. E eu quero realçar que no estudo, se repararmos essa questão da autonomia, quase que não existe ao nível da pré nem do primeiro ciclo. E esse é o problema, porque é aí que se começa, provavelmente, a trabalhar a autonomia. Ou deveria ser, no meu entender, mas o Eduardo saberá isso melhor que eu. Porque depois eles começam a ser mais autónomos, são eles que até começam a pedir para a gente ir à escola, quando já são grandinhos. Portanto, já têm quase que vergonha. As universidades voltam a ter isso. Às vezes as universidades voltam. Mas é verdade, eu julgo que as nossas crianças têm hoje, como toda a gente sabe, e basta olhar para a questão digital, têm hoje uma capacidade que nós não tínhamos com a idade deles, têm de facto capacidade, nós é que não a damos, nós não confiamos. Mais uma vez a questão da confiança, que é não só entre famílias e escolas, mas a confiança também nos alunos, nos filhos e etc. E eles têm essa autonomia e nós temos receio de que aquilo que eles gostam e que são capazes de fazer com essa autonomia não sirva àquilo que nós pensamos ser a missão da escola, que é que tenham de facto grandes resultados. E portanto isto vai bater sempre no mesmo. Para que é que nós queremos a escola? Se é um fim ou se é um meio, e se de facto estamos a trabalhar todo este sistema educativo para que eles possam desenvolver essa capacidade, essa autonomia, ou se depois vamos exigir que eles tenham 19,9 para entrar num determinado curso. Depende dos cursos, porque às vezes Depende essas notas... que isto vem de encontro também a dizer-lhes a Lispresa, porque os pais não se importarão que eles façam um ensino profissional ou outro tipo de ensino. O que preocupa os pais é que a sociedade não reconheça o profissional como reconhece o restante. O que pode preocupar os pais é que um licenciado ganhe X e mal, e alguns não, mas a maior parte, provavelmente, dos que saem do ensino profissional acaba por ganhar menos, provavelmente. E outros mais. E outros bem mais. E outros bem mais, mas muito menos. Esse era um estudo interessante para perceber, não é? De que é que estamos a falar, de curso é que estamos a falar, como de cozinha, etc. Ou então de mecatrónica, coisas que não... Estamos a falar de coisas muito especializadas. Mas a grande maioria que sai de qualquer sistema de ensino tem essa imensa dificuldade. Portanto, isto é uma questão cultural e provavelmente de reconhecimento social. Eu lembro muitas vezes de uma frase que às vezes dizemos, e é verdade, que a profissão docente não está muito reconhecida socialmente, não interessa agora porquê, acho que os próprios podem tentar perceber, mas de facto era necessário que o professor tivesse um reconhecimento social como tem, por exemplo, a medicina, digo eu, mas o que é verdade é que também o próprio reconhecimento da participação parental nesta responsabilidade educativa também não é um reconhecimento social como devia ser. E eu julgo que isto nos levaria aqui a uma discussão muito... mas que importa para a educação. Nós estamos à volta da educação a discutir muito emprego, currículos e depois qual é a classificação, portanto a avaliação. E provavelmente estes seriam efeitos colaterais para aquilo que era importante discutir no que é importante para a educação. E que tem a ver com os tais envolvimentos, stakeholders, não só para financiarem, mas para participarem. Claro, para participarem, naturalmente, Dr. Jorge Nascimento, só para participarem é que conseguem depois perceber a importância, naturalmente. Não, aqui estaria, desculpa lá, trazia, por exemplo, uma questão que falou da gestão do tempo. Nós exigimos que a família vá à escola. Em que horas? Claro. Que conciliação é que se pode fazer? Queremos discutir isto seriamente ou não? Entre as 11h50 não, e o temos que meio-dia... discutir, eu creio que se tem que discutir em termos... Um dia de trabalho, que nem sempre... O Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação, claramente. Creio que sim. Sim, mas quando nós estamos a discutir a escola, também temos que perguntar o que é que o país quer das famílias e das crianças, porque de repente não fica muito claro o que é que quer, não é? Mas os professores, os professores, os médicos, os enfermeiros, toda aquela gente que se envolveu na pandemia de uma forma absolutamente comovente, mereceu um respeito fora do lugar de todos nós, e bem. Mas o papel dos professores, eu fico com a sensação de que não é correspondido bem a jornada. Os professores fizeram coisas absolutamente inacreditáveis durante a pandemia. Mesmo em condições, com falta de condições mais do que gritantes, deram demonstrações de um espírito de missão raríssimo em qualquer área profissional. Agora,
quando os números da pandemia batem nos números de... Bom, na altura em que nós estamos a gravar, no fim de semana com números mais assustadores que aconteceram durante a pandemia, e os professores, independentemente de andarem a ver quantos são 2 metros, se é 1 metro, se é entre a cabeça, se é entre os ombros, se tem ventilação, se não tem ventilação, os professores estão lá, de uma forma que merecia outro reconhecimento público, não merecia. Eu acho que os professores não se queixam do reconhecimento público. Acho que os professores têm noção clara do seu papel e estão muito conscientes da importância da sua função. E se esse reconhecimento público por vezes não aparece, e não aparece hoje tanto como apareceu há uns anos atrás, quando se faziam rankings das profissões mais reconhecidas, não foi há muitos anos que os professores apareciam em primeiro lugar, à frente dos juízes. Poucos candidatos a professores. Mas nos tempos que correm, depois prende-se com muitas outras questões, que nos levaria aqui a aflorar muitos outros aspectos. Os professores têm sido muito responsáveis em todo este processo. Os professores arregaçaram as mangas. Os professores de um dia para o outro viraram-se para responder aos seus alunos. E isto acho que é reconhecido. Pode não ser muito falado, mas isto tem que ser reconhecido pelas famílias. E o estudo reconhece também isso. Uhum. O que eu julgo que os professores hoje mais aspiram é a mudança da escola. A mudança da escola. Tenho a sensação que vou voltar atrás, mas acho que aqui a importância é mesmo mudar a escola. Mudar a escola com os pais que são menos conformados. Porque a maioria são conformados. Mas quem mais percebe a necessidade de mudar a escola são os professores. A escola que nós hoje temos não é estimulante nem para as crianças, nem para os jovens, nem para os professores. É uma escola muito enfeudada numa transmissão de saber, numa avaliação de saber, e nós não conseguimos passar disto. E esta escola não serve à sociedade que nós queremos. Não escreve. Já o António Sérgio dizia no início do século, tem um século que eu vou dizer, o garfo e a faca e a colher são tanto uma boa refeição. Agora, uma boa refeição. Como é que é? Perdi-me agora, não. Como é que é? Eu vou lá. No fundo, o que o António Sérgio dizia, os conteúdos não, já sei. Saber ler, escrever e contar são tanto uma boa educação como a faca, o garfo e a colher são uma boa refeição. E isto nunca foi tão... Isto tem 100 anos. E acho que isto nunca foi tão atual como hoje. A nossa escola mata a criatividade, mata a espontaneidade, mata o querer descobrir, mata o querer saber dos nossos miúdos. E isto é indispensável romper com isto. E é indispensável romper com isto de uma forma que se calhar já foi aqui falado por todos os intervenientes. Há aqui que criar cortes, senão isto volta sempre tudo para trás. Os nossos últimos 40 anos da escola democrática, da escola pública que teve aqui, sem desprimor, com certeza, com o reconhecimento também do papel da escola, do ensino privado, mas o papel que a escola pública teve para aquilo que o nosso país é hoje, é inegável esse papel. Mas nós temos sempre andado um pouco por impulsos. Ora, agora isto, e agora aquilo, e depois retrocede. Eu julgo que estávamos agora, se calhar, aqui numa altura em que era preciso criarmos cortes, em que não permitisse que os consensos que hoje são possíveis de gerar na sociedade, com uma nova resposta política, não pudessem ser postos novamente, totalmente em causa. Havia aqui necessidade de alguns cortes. Tem-se falado muito, e os senhores de Estado falam muito desta questão, da avaliação. Eu acho que é o corte fundamental. Enquanto não se romper com o modelo de avaliação, enquanto não houver a ousadia política de romper com o sistema de avaliação, nós não vamos conseguir mudar a escola. Porque a escola vai continuar a querer reproduzir-se naquilo que se sente mais confortável, que é levar os alunos a entrar no ensino superior. E o sucesso que falta ao ensino profissional também é resultado disto. Ou seja, são aqueles que não são capazes de suportar este percurso, que é uma pista de obstáculos permanente,
que desmobiliza e que vai para o ensino profissional. Este não é a melhor maneira de lá chegar. O reconhecimento e o papel do ensino profissional não pode começar por aí. Permite-me só uma interrupção. Com certeza. É que eu estou aqui noutra qualidade. Eu sou represento Portugal, sou pelo 2º ano consecutivo embaixadora do ensino profissional e da formação profissional, que este ano será uma semana virtual e que terá lugar em Berlim. E aquilo que uma das conclusões do estudo nos fala é também na necessidade de aumentar a formação. E a Comissão Europeia tem batalhado muito e, mais uma vez, em termos europeus, uma das conclusões a que os Estados-membros e o Comissário Europeu está a chegar à conclusão é que se tem que dar mais formação aos professores e mais formação, por exemplo, aos assistentes, portanto, a todos os membros da comunidade educativa. E, portanto, deixava aqui um repto ao Secretário de Estado, porque no Código do Trabalho português está um número mínimo de horas de formação e talvez fosse importante, nós ainda não estamos no número médio de horas dos Estados-membros, aumentar esse número de horas de formação, porque creio que isso era absolutamente fundamental para aumentarmos a qualidade da escola enquanto comunidade educativa, porque a escola é mais que o professor e o professor, para conseguir ser um bom professor, precisa de todos dentro da escola. O risco de estar a exorbitar funções, eu acho que nós assinamos todos por baixo. Já era bom que dessemos as horas mínimas. Ora bem, mas este isso é um problema da autoridade para as condições de trabalho. Não se pode esticar. Temos aqui uma pessoa que, para além de ter funções governativas, acaba por ter poucos vícios de forma em relação àquilo que nós reconhecemos no discurso politicamente correto dos protagonistas públicos, sobretudo quando exercem este tipo de funções aos setores. E foi interpelado de todas as maneiras, como aliás será o seu dia, enfim, em função das funções que exerce, mas o João foi muito perentório em alguns tipos de afirmações que trouxeram colorido a esta discussão, que é, bom, esta escola não serve, o Jorge logo de início dizia implosão ou revolução, como chegou a ser, enfim, discutido por alguns representantes, com declarações de amor à mistura em relação à escola, que depois nunca deram, mas já percebemos que esta escola não serve, as clivagens que às vezes existem entre as diversas formas de escola também não servem. Todos nós reconhecemos que a escola tem que ser muito mais, que os professores, de facto, muitas vezes ficam muito sozinhos e sem formação. Como é que se muda a escola? Bom, eu fui tomando aqui imensas notas e dava para ficarmos aqui até de madrugada e se calhar até amanhã ao almoço a discutir tudo isto. Eu agora vou fazer, apesar de sobretudo ultimamente ser apelidado de radical, de marxista cultural e outras coisas assim, vou ser eu o reacionário aqui. Eu acho que, deixem-me dizer o contrário do que se calhar até eu próprio disse várias vezes. Eu não lamento a escola que temos, antes pelo contrário. Esse secretário de Estado também não podia. Não, eu para já não estou, e sobretudo sou professor, não é? Que é para aí que voltarei assim que isto acabar, esta fase transitória da minha vida. Mas não é por isso, não é por ser politicamente correto dizer que a escola é boa. É porque, de facto, também vou fazer aqui a minha declaração de interesses. Sou filho de uma professora casado com outra, irmão de outra, cunhado de outra, sobrinho de outra, portanto, também não é por bullying doméstico que vou dizer o que vou dizer. Mas, quando eu olho para a minha história individual, e tive uns pais extraordinários, muito do que eu sou, mas mesmo muito, foi-me dado na escola, por professores. Professores que operam e fazem, inovam
apesar dos governos, apesar de nós que passamos transitoriamente por estas funções. E temos todos os sinais, portanto, agora tirando-me da minha história pessoal para uma história que é do país, temos muitos sinais tão bons daquilo que foi o papel da escola na vida do país. Eu há dias inventei uma palavra que é os antigamentistas. São aqueles que estão sempre a dizer antigamente é que era bom e a escola de antes é que era exigente. E nós esquecemos do quanto fizemos em pouco mais de 40 anos. Nós tínhamos 26% de analfabetos. Nós tínhamos taxas de escolarização no ensino secundário residuais. Tínhamos 1% da população no ensino superior. E fizemos isto tudo com a escola que temos. Agora, dito isto, o que é que eu queria aqui dizer? Isto também não é engraxar professores, é reconhecer que eu posso ter as políticas mais bonitas do mundo ou as políticas mais feias do mundo, mas elas acontecem ou não acontecem em função de quem está com a mão na massa nas escolas. E muitas vezes eu vou discordar ali um bocadinho do professor Jorge Nascimento. Muitas vezes apela-se a uma grande estabilidade na educação. E parece mais elementar bom senso haver uma grande estabilidade na educação. Mas nós temos feito esta evolução em Portugal e no mundo à conta da instabilidade. Ou seja, houve alguém que um dia se lembrou de inventar uma rede de bibliotecas escolares. Isto foi uma instabilidade dos diabos, teve que se formar novos tipos de biblioteca, formar professores bibliotecários, criar condições para haver. Houve alguém, um ministro, que se lembrou de alargar a rede pública, criar a rede pública de educação pré-escolar. Era muito mais estável não ter feito. Portanto, esta instabilidade é o resultado de algo que eu acho que é perfeitamente natural e saudável e desejável, que é assumirmos a educação um bocadinho como work in progress. Está sempre em debate. E por isso temos de assumir que é uma ciência experimental, que se faz também construída na pedagogia do erro. Às vezes erramos. Eu só daqui a 15 anos é que vou olhar para trás, para esta fase da minha vida, e vou certamente reconhecer muitos erros. Da mesma maneira que já identifiquei alguns, e neste diálogo muito constante que gosto de ter, em particular com os diretores, os professores, as associações profissionais, são eles muitas vezes que identificam os problemas. A terceira questão que queria referir a este propósito é esta palavra que iniciou um bocadinho aqui o nosso debate do conformismo. Os pais querem a escola que parece que depois outros não querem, etc. Há um relatório já com alguns anos da Unicef, muito interessante, sobre os efeitos da educação no PIB dos países. E eu peguei naquele relatório e pensava, bem uma coisa aborrecida sobre PIB e números e coisas, mas a principal conclusão daquele relatório é magnífica. Diz que o principal efeito da educação no desenvolvimento de um país é aquilo que se chama o efeito transgeracional. Ou seja, eu sou educado e vou querer que os meus filhos sejam ainda mais educados. E, portanto, se eu conseguir obter sucesso na educação, acredito que aquele modelo é o modelo que também vai servir os meus filhos, ainda que os contextos tenham mudado, ainda que as necessidades todas e mais algumas sejam diferentes. Portanto, quando nós falamos de felicidade, nós vivemos agora um bocadinho nesta geração digital dos likes, não é? Eu agora punha uma fotografia de nós aqui, passado 20 minutos ia ver quantos likes tinha, ou coraçõezinhos, ou coisas assim, ou caras zangadas. Mas isso não nos diz nada sobre uma avaliação mais profunda daquilo que acontece nas escolas. Porque se eu ponho a coisa só entre o gosto e o não gosto, eu acho fantástico. Um adolescente aos 13 anos gosta mais de estar fora da escola do que na escola. Significa que é saudável, gosta de jogar à bola, gosta de namorar, gosta de fazer muitas coisas. Isto não retira à escola o papel de promoção do bem-estar, porque já não é apenas... Hoje já sabemos que o bem-estar não é um pré-requisito só para aprender.
é também um objetivo da própria aprendizagem. Eu hoje li e até divulguei um livro extraordinário de um professor, o professor Rui Correia, que se chama Cá Dentro. E é um livro, eu quando voltar às minhas aulas vou recomendá-lo a todos os alunos, porque mostra bem a essência de todas as dimensões quando se pensa a escola a partir do professor e do aluno, na sua dimensão relacional. E este é que eu acho que, portanto, leiam este livro, e este é que eu acho que é uma dimensão fundamental. Quando falamos da necessidade de mudar, e eu tenho sido o impulsionador de algumas destas mudanças, não é o mudar porque sim, não é o inovar porque é giro, porque é tecnológico, é inovar porque há novas necessidades, é mudar porque há novas necessidades. O mundo em que os alunos que estão nas escolas hoje é um mundo muito diferente daqueles onde nós estivemos e crescemos. Eu, quando era miúdo, só havia desenhos animados uma vez por dia e eu ficava ali sentado no chão a olhar para a mira técnica até que começasse, depois também não podia voltar para trás, não é? Eles agora têm não sei quantos canais, o mundo entra-lhes pelo telemóvel. E isto torna ainda mais necessário o papel do professor e o papel da relação, senão ficamos só no like, no gosto, não gosto. Finalmente, mesmo para terminar, entender que esta mudança, ou estas mudanças, são essenciais para cumprir, e volto à República, pronto, comecei, para cumprir esta ética republicana, que é aquilo que nós ainda não estamos a conseguir fazer é garantir a escola como elevador social. Ou seja, são ainda os mais pobres que ficam para trás. E isto sim requer muita criatividade, muita inovação, estratégias pedagógicas diferentes que ainda não conhecemos amplamente, porque mais fácil era fazer um exame e mandá-los embora. O difícil é tê-los ali e tê-los nesta dimensão em que tudo faz sentido, em que aquele que não quer estar na escola, uma das poucas coisas que eu vou ficar contente quando olhar para trás, é termos lançado aqui a iniciativa A Voz dos Alunos. Quando um aluno diz eu não quero estar na escola, nem sempre lhe perguntamos porquê, o que é que se passa. Ou se ele diz a aula é chata, não lhe perguntamos sempre porquê. E também a felicidade, há as felicidades imediatas e as felicidades de médio e longo prazo. Não é? Se me puserem, eu devia fazer uma dieta, eu não era feliz no imediato. Depois, daqui a uns meses ou uns anos, podia ver os efeitos na minha saúde, mas se me perguntarem, gostas? Não gosto. Não é? E a escola também é um espaço de trabalho, de esforço, de construção conjunta, e isso faz-se no dia a dia sem que os resultados muitas vezes sejam logo avaliáveis. E por isso temos de assumir este lado maratonista do projeto educativo para uma escola, para um aluno, mas também para um país. Não ficarmos contentes com a estabilidade, porque isso significa, na educação, a ausência de debate. Mas não era dessa estabilidade que eu sei, falava. Não é dessa estabilidade. Só aproveitei a onda. Se não era dessa estabilidade que eu falava. Permite-me, muito rapidamente, eu só deixar um testemunho da escola que nós sentimos que precisamos, é uma escola que tem que mudar. A escola ser fomentadora da autonomia. Há pouco a autonomia que se falava não é propriamente a autonomia dos nossos alunos, era outra. Essa cria-se um trabalho dentro da sala de aula diferente, com outras abordagens. E participado. Participado. E eu vou terminar só citando um exemplo. No final do ano, no final do primeiro período do ano passado, portanto, está a fazer agora um ano, numas jornadas pedagógicas que tiveram lugar na cidade de Lisboa, jornadas para o ambiente, um grupo de professores que integrava essa formação foi visitar a horta pedagógica da nossa escola. A horta foi considerada um caso de sucesso e as jornadas pedagógicas dirigiram-se à escola e foram observar. E no diálogo que se estabeleceu entre os professores responsáveis, há um elemento participante das jornadas que pergunta a uma das alunas, com 11 anos,
o que é que a tinha mais entusiasmado naquele projeto. E ela responde com toda a naturalidade do mundo e de imediato: mexer na terra. Nós precisamos de uma escola onde se mexam nas coisas. Sim. E precisamos, só, eu prometo que não eternizo isto, mas precisamos, eu digo muitas vezes, a escola pública, privada, profissional, não profissional, e quando vemos estes sucessos que atingimos como país através da educação, eu penso muitas vezes a educação e o nosso sistema educativo, ou ecossistema educativo, como um quadro. Sim, um quadro. E é um quadro muito bonito. Só que depois, de vez em quando, tem lá assim uns buraquinhos. E de repente nós só olhamos para o buraco, porque é o professor que não teve bem, o pai que não teve bem, o governo que não teve bem, mas é o efeito do buraco no quadro. Só olhamos para aquilo. Mas é importante olhar para ele. O estudo diz que as dificuldades se mantêm ao longo de todo o processo educativo. É uma coisa interessante, lá está. As dificuldades que eles têm no início têm-nas no fim. A interpretação e a concentração e a gestão de tempo. Assim como também diz que as explicações são procuradas no secundário, na pré e no primeiro ciclo. E eu acho que é isto, 40, a mudança, 43%. A mudança que se fala é um bocadinho essa. A escola inclusiva ser efetivamente inclusiva. Nós não falámos aqui da educação especial, mas também podíamos falar. E, portanto, eu acho que esta é, de facto, uma mudança. E não podemos, reconhecendo essa evolução... escola para todos, não é? Para sim, todos, mas... é tudo isso. O quem tem... O Eduardo vai nos mandar precisa disso. Eu tenho a ideia que este devia ser só o primeiro debate. Exato. Porque, compreensivelmente, cada um destes representantes, até em função do peso de todas as pessoas que representa, talvez não tenha podido dizer tudo de uma forma tão solta e tão mais aberta ainda do que aquela que se utilizou aqui. Se calhar era muito engraçado pensarmos no segundo, e no terceiro, e no quarto, porque de repente a ordem dos fatores vai se alterar, o Sr. Secretário de Estado vai deixar de ter um papel um bocadinho diferente daquele que nós conhecemos e vai ser ainda mais diferente, e ainda bem para todos nós, bom, isto vai ter uma dinâmica diferente, mas infelizmente nós temos tempos muito apertados e tínhamos um painel de 5 pessoas muito preciosas e, portanto, a mim resta-me, sobretudo, pedindo-vos desculpa por não podermos continuar. Agora é que estava bom para nós começarmos a debate. Agradecer-vos muito pelo facto de terem aqui estado. É uma coincidência bonita. Estamos a comemorar a implantação da República e o Dia do Professor no mesmo dia. E não deixa de ser muito engraçado que nós estamos aqui a pretexto da Escola Amiga da Criança, que é uma iniciativa da Confab, e que trouxe esta realidade para o conhecimento público. As coisas absolutamente inacreditáveis que os professores e os alunos fazem nas escolas com a ajuda dos pais, absolutamente inacreditáveis, de uma criatividade e de uma generosidade que se calhar nós imaginávamos, mas que não conhecíamos em pormenor. Ainda mais inacreditável quando, no contexto de uma quarentena e de uma pandemia, quando toda a gente queria respirar fundo e não pensar senão em ter as doses de liberdade que foi privada, nós somos confrontados com os professores e as escolas a candidatarem-se ainda com mais projetos numa determinação fora de lugar que nos diz que, de facto, se calhar todos juntos, cada um a seu modo e com iniciativas destas, nós podemos mudar a escola e fazer com que ela mais depressa, cada vez mais depressa, com desequilíbrios, como não podia deixar de ser, com mais desequilíbrios ainda, ela se possa aproximar da escola que todos nós queremos. Muito obrigado por terem estado, muito obrigado por estarem desse lado e, se depender só de mim, até breve, com este painel, num outro lugar e com perguntas a chegarem-nos, porque aí é que teria muita graça. Combinado. Muito bem. Sejam bem-vindos. Vou apresentar algumas conclusões do estudo que levamos a cabo numa parceria entre a Escola Amiga da Criança, a Universidade Católica, com as duas faculdades, a Católica Porto Business School e a Faculdade de Educação e Psicologia da Católica no Porto. O objetivo deste estudo
que apareceu no seguimento de um estudo que nós desenvolvemos em 2019 sobre a missão da escola, é, na realidade, tentar perceber e aferir como é que essa missão é percepcionada pelos encarregados de educação agora num contexto de pandemia. Também tentamos aferir uma série de outras coisas que nos pareceram relevantes neste contexto de pandemia, nomeadamente o grau de autonomia dos alunos, tal como percepcionado pelos encarregados de educação, a capacidade e a disponibilidade dos encarregados de educação para apoiar os seus educandos, a sua percepção acerca da importância dos docentes e dos professores neste contexto de pandemia e também a sua opinião sobre as estratégias da escola ligadas aos exames nacionais e ao acesso ao ensino superior. Falando primeiro um bocadinho em termos da amostra, nós administramos um inquérito que foi administrado entre o dia 1 de junho de 2020 e 13 de julho de 2020, portanto em plena pandemia, e recebemos um total de 23.136 inquéritos respondidos. E, portanto, temos um grande volume de respostas que merece grande atenção. Em termos de representatividade geográfica, os valores dos encarregados de educação que responderam distribuem-se tal como podemos ver neste gráfico. Em termos de idade, 51% têm entre 41 e 50 anos. Em termos de habilitações literárias, temos 19,6% com o 9º ano ou menos, 33% com o 12º ano e 46,5% têm licenciatura ou superior. Em termos dos alunos, a forma como se distribuem pelos vários ciclos de ensino, eles estão maioritariamente concentrados no primeiro ciclo, com 46% dos encarregados de educação reportando que os seus filhos estão no primeiro ciclo de ensino, apenas 7% reportam que os filhos estão no secundário. Em termos de distribuição por tipo de estabelecimento de ensino, 91% dos encarregados de educação reportam que os educandos pertencem ou estudam no ensino público e 9% no ensino privado. As famílias têm, em média, 2 educandos, com mais de 90% das famílias com este número de educandos. Em termos de preocupação com os efeitos económicos da pandemia e com os próprios rendimentos das famílias, 52% reportam que os rendimentos diminuíram e 44% que se mantiveram e, portanto, não é de estranhar que tenhamos 75% dos encarregados de educação preocupados ou muito preocupados com os efeitos económicos da pandemia. Foi importante também tentar perceber em que medida é que existiam as condições técnicas em casa e de conforto para o ensino à distância, sendo que 89% dos encarregados de educação reportam que têm uma divisão tranquila, 76% reportam que têm espaço exterior privado, 100% que têm acesso à TV e 93% com acesso à internet. O acesso a equipamentos tecnológicos ou a disponibilidade de equipamentos tecnológicos em casa aconteceu apenas em 67% dos encarregados de educação e esta é uma variável que tende a aumentar com o nível educacional e, portanto, o facto da nossa amostra ter uma sobre-representação de pessoas com níveis educacionais superiores pode significar que esta estimativa esteja sobrevalorizada na população. Em termos de resultados que nós obtivemos, vou reportar aqui alguns resultados relacionados, por exemplo, com o tempo letivo dos alunos, começando por dizer que, quando questionados sobre se os alunos tiveram ensino à distância, 86% dos pais ou dos encarregados de educação disseram que sim, que tiveram. Quando questionados sobre as disciplinas ou se tiveram este ensino à distância a todas as disciplinas, 85% reportaram que sim, que na verdade tiveram ensino à distância a todas as disciplinas e apenas 15% reportaram que não. Destes 15% que reportaram que não, as disciplinas que foram mais ou menos lecionadas à distância foram as disciplinas relacionadas com expressão físico-motora, com expressões artísticas, com a cidadania e os alunos no pré-escolar. Quando pensamos em termos de tempo letivo, portanto, uma coisa são as aulas à distância, o ensino à distância, outra coisa é o tempo que esse ensino à distância ocupou aos alunos. Nós fizemos esta análise do tempo letivo por ano de escolaridade e nestes dois gráficos percebemos que
o valor mais de tempo letivo, mais comum ou mais reportado pelos encarregados de educação foi entre 2 e 4 horas no ensino público. E, na verdade, no ensino público, este é sempre o valor mais reportado pelos encarregados de educação em todos os níveis de ensino, exceto aqui no pré-escolar, onde o valor mais reportado é entre 0,5 entre meia hora e 2 horas, e aqui um pequeno desvio aqui no 11º ano, onde isso também não acontece. Claramente, acontece que o outro valor mais observado, que é este entre 4 e 6 horas, é um valor que vai crescendo quando temos alunos em anos de escolaridade mais avançados, mas mesmo assim nas escolas públicas esta percentagem não ultrapassa a percentagem de pais que reportam que o tempo letivo foi entre 2 e 4 horas, enquanto que no ensino privado isso acontece. Portanto, nas escolas privadas há a prevalência do tempo letivo ser entre 2 e 4 horas no primeiro ciclo e depois entre 4 e 6 horas nos restantes ciclos de ensino. Portanto, há aqui uma diferença entre as escolas públicas e as privadas em termos do tempo de ensino à distância. Relativamente à autonomia dos alunos, um aspecto que assume particular relevo quando os alunos têm que estudar em casa ou que aprender em casa, foram questionados os encarregados de educação sobre se consideram o seu educando autónomo na realização das tarefas. Sendo que 39% reportam que o educando é moderadamente autónomo, 23% muito autónomo. Portanto, depois temos aqui os restantes valores neste gráfico. É interessante olhar para os valores da autonomia por ciclo de estudos e também, ou por ciclo ou por ano de escolaridade e também por tipo de escola. Quando olhamos aqui para o ensino público, por exemplo, percebemos que o valor mais observado ou a maior percentagem de respostas é que o educando é moderadamente autónomo, principalmente até aqui ao 7º ano. Depois, a partir deste ano, começam a assumir maior proporção as respostas relacionadas com o totalmente autónomo, como é de esperar. Portanto, a partir do ensino secundário, a maior proporção de encarregados de educação refere que os seus educandos são totalmente autónomos. E isto acontece quer no público, quer no privado. Questionamos também os encarregados de educação sobre as principais dificuldades dos alunos. Aqui foi interessante perceber que, independentemente do ano de escolaridade, a maior dificuldade dos alunos, ou tal como reportada pelos encarregados de educação, foi na interpretação e compreensão de textos e de tarefas a realizar. O valor menos reportado foi nas competências informáticas. Portanto, aparentemente, os alunos, em qualquer ciclo de estudos, têm mais dificuldade nesta questão da interpretação e compreensão, que é aquilo que lhes tira ou retira, de certa forma, a autonomia, será esta menor capacidade para interpretar. Perguntamos também aos encarregados de educação como é que apoiam os educandos. E temos estes resultados também por ano de escolaridade, sendo que neste gráfico que aqui mostramos, percebe-se imediatamente duas coisas. Portanto, temos esta linha a verde que nos indica que o educando é autónomo e temos, portanto, a autonomia total e temos o apoio total dos pais, se quiserem, que é quando os pais apoiam na realização das próprias tarefas, que é esta linha rosa ténue. Portanto, aquilo que acontece é o expectável, de certa forma, portanto, a autonomia, o educando é autónomo à medida que os anos de escolaridade vão aumentando e, obviamente, vai necessitando menos do apoio na realização de tarefas quando os anos de escolaridade também vão aumentando. Aquilo que acontece com uma grande percentagem aqui é os encarregados de educação apoiarem os educandos na monitorização das aulas e tarefas. Portanto, monitorizarem que eles estão a ter e a assistir às aulas e monitorizar o cumprimento das tarefas. E a percentagem aqui é bastante elevada em todos os anos de ensino até ao 8º ano, sendo que a partir daqui começa a assumir uma proporção menor, mas ainda assim assume alguma proporção mesmo no secundário. Portanto, há sempre aqui algum apoio dos encarregados de educação nesta monitorização, o que, de certa forma, revela menos autonomia dos alunos.
As principais dificuldades dos encarregados de educação no apoio aos seus educandos, aquela que foi mais reportada foi, na verdade, a inexistência de tempo para conciliar com todas as tarefas que o encarregado de educação tem neste período de pandemia, o que foi particularmente difícil. O segundo mais reportado foi cansaço e disponibilidade mental, e depois a conciliação com o teletrabalho e conciliar com as necessidades dos vários educandos. E, por fim, com 13% de respostas, o desconhecimento dos conteúdos, que levou também a dificuldades no apoio aos educandos. Questionamos também os encarregados de educação relativamente ao papel dos professores, sendo que aqui a percepção, numa escala de 1 a 5, onde 1 significava discordo totalmente e 5 concordo totalmente, percebemos que havia uma valorização em termos dos professores representarem um papel determinante na aprendizagem, com uma valorização de 4,54, portanto muito próxima do máximo de 5. A valorização do papel do professor com valor de 4,5, portanto também próximo do valor 5. Menos próximo do valor 5, este esforço e adaptação dos professores ao novo contexto. É muito interessante perceber esta valorização do esforço dos professores comparativamente com aquilo que nós aferimos o ano passado no nosso inquérito sobre a missão das escolas, e neste caso questionamos os encarregados de educação sobre a quem se deviam os resultados dos seus educandos. E foi interessante perceber que eles se colocam a si, portanto colocam o educando em primeiro lugar, colocam-se a si próprios em segundo lugar e colocam os professores em terceiro lugar. Portanto, a verdade é que o ano passado a nossa perspectiva sobre como os encarregados de educação valorizavam os professores era uma perspectiva de pouca valorização. Com este questionário a perspectiva é de maior valorização. Relativamente à missão da escola, que também aferimos, nós, quando fizemos o inquérito o ano passado sobre a missão da escola, tínhamos vários eixos dentro dos quais dividimos esta missão. Portanto, era a transmissão de conhecimentos científico-tecnológicos, o desenvolvimento social e emocional, a escola como veículo de desenvolvimento físico, como veículo de desenvolvimento vocacional e como veículo de formação cívica. E este ano, e no contexto de pandemia, nós questionamos também os encarregados de educação sobre como é que valorizavam cada um destes eixos e como é que viam o papel da escola como sendo determinante na transmissão do conhecimento científico-tecnológico, do desenvolvimento emocional, físico e por aí fora. Percebemos que, e olhando apenas para estes valores finais nesta tabela, que são a valorização global, percebemos que os encarregados de educação valorizam essencialmente o eixo cognitivo, portanto, de transmissão das escolas enquanto veículo de transmissão de conhecimento científico e tecnológico, seguidamente as escolas enquanto veículo de desenvolvimento vocacional e, por fim, e muito semelhantes, a questão do veículo de desenvolvimento cívico e emocional. O último com uma média de 3,92, uma média abaixo de 4 para o desenvolvimento físico. É interessante perceber como é que isto varia por ano de escolaridade, ou neste caso por ciclo de ensino, e temos aqui este gráfico, onde percebemos que esta valorização é mais ou menos idêntica por ciclo de estudos e, portanto, há sempre uma maior valorização do eixo científico ou tecnológico em todos os ciclos, com exceção do pré-escolar, como é compreensível, onde o eixo emocional assume particular peso. É interessante verificar que este ano, quando aferimos estes vários eixos de missão da escola, percebemos que o eixo cívico e emocional estão muito a par, com o emocional quase sempre acima do cívico, exceto aqui no terceiro ciclo. Por fim, questionamos os encarregados de educação relativamente aos exames e ao acesso ao ensino superior. Percebemos que 86% dos encarregados de educação concordavam com novas formas de acesso, ou que era importante discutir novas formas de acesso ao ensino superior, sendo que é importante aqui também perceber, quando nós questionamos os encarregados de educação sobre o ensino superior, fizemos-lo apenas para os encarregados de educação que tinham educandos no ensino secundário. E, portanto, a nossa amostra aqui nestas questões reduziu substancialmente. Interessante verificar aqui que, quando fizemos a questão relacionada à concordância, portanto, numa escala de 1 a 5, se concordavam com outras formas de acesso ao ensino superior, nomeadamente com a consideração da média do ensino secundário, que foi aquela
aquela que foi mais valorizada pelos encarregados de educação. Depois, o teste de ingresso pela própria faculdade a que se candidata foi a segunda forma de acesso mais valorizada pelos encarregados de educação, seguida da entrevista pessoal, experiências de voluntariado e experiência profissional. Estas duas estão acima dos exames finais do secundário. Portanto, temos aqui o sistema atual de acesso ao ensino superior, é um sistema que se baseia na primeira e na última forma que foram aqui valorizadas pelos encarregados de educação e, portanto, há a possibilidade de se repensar este sistema de acesso. Concluindo, esperamos que este estudo permita redefinir e compreender algumas das prioridades na aprendizagem, que permita redefinir e compreender a missão da escola e dos intervenientes na educação e também tentar compreender um pouco a questão do acesso ao ensino superior e o facto de prevalecerem neste momento, nesse mesmo acesso, os exames nacionais. Esperamos também contribuir para garantir que se promova uma autonomia funcional do aluno, uma autonomia que leva o aluno a aprender e não apenas a saber fazer tarefas sozinho, porque não é disso que se trata quando falamos de autonomia. Também contribuir para interagir e fazer interagir todos os intervenientes no processo de aprendizagem e, acima de tudo, valorizar também a atividade docente, que neste período de pandemia certamente merece essa valorização. E o meu muito obrigada.